Olá, a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 1 sobre vetores e para avançar um pouco mais com a matéria a gente vai resgatar aqueles conceitos que vocês viram anteriormente, né? Então na primeira parte vocês viram o que era uma reta, depois um segmento de reta, um segmento de reta orientado e chegaram nesses segmentos a definir o que era o módulo, a direção e o sentido, né? E quando eles tinham o mesmo sentido, os sentidos opostos. Mais ou menos isso a gente vai precisar agora para definir o que são segmentos equipolentes, né? Então lembrando que um segmento é um segmento de reta definido por ter extremidade e origem, certo? Isso equivale a um segmento e agora a gente vai dizer que segmentos são equipolentes quando eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, certo? Então, se eu tenho aqui o segmento A orientado desse modo, o AB, e aqui o CD orientado desse modo, eles têm o mesmo módulo, mesma direção, o mesmo sentido. Isso caracteriza a equipolência, que o símbolo é dado por esse tio. Mas é necessário satisfazer as três propriedades, né? Se eu tivesse um outro vetor aqui, por exemplo, um EF, ele teria o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido oposto ao AB e ao CD. Então ele não seria um segmento equipolente, né? Ele não é equipolente a nenhum desses dois, certo? Dois segmentos nulos são sempre equipolentes, né? Você deve lembrar que o segmento nulo, conforme visto anteriormente, é um ponto. Então, um ponto, para que ele seja equipolente, quer dizer, para que ele seja comparado nessas três propriedades de módulo, direção e sentido, só se ele for comparado ao outro segmento nulo. Qualquer segmento que tenha um mínimo de comprimento, né, um mínimo de módulo, já não vai poder ser equivalente ao vetor nulo. Tá? E agora a gente vê então as propriedades da equipolência. São quatro propriedades, como vocês podem ver aqui. A primeira é que um segmento é equipolente a ele mesmo. Isso é chamado de propriedade reflexiva, é uma propriedade bastante óbvia, né? Porque se eu comparar o segmento consigo mesmo, não vai mudar nem o módulo, nem a direção e nem o sentido. E a segunda propriedade é chamada simétrica, que AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a AB. Ou seja, eu não preciso cuidar a ordem dessas afirmações, né? Se eu tenho dois segmentos que são equivalentes, não importa qual está sendo comparado ao outro, essa ordem é indiferente para mim, porque eu posso dizer que o primeiro tem as propriedades do segundo, ou que o segundo tem as propriedades do primeiro. O que importa é que a estrutura deles manterem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E a propriedade 3, que é uma propriedade transitiva, o seguinte: se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, digamos que isso sejam duas afirmações, da qual eu concluo que AB é equivalente a EF. Tá? Há uma pausa aqui, um pulo, na verdade, no raciocínio, mas eu creio que fica bastante fácil da gente compreender, principalmente se a gente apelar aí para uma representação gráfica, né? Então, digamos que ali seja o AB, origem, extremidade, né? E aqui o CD, origem e extremidade. Fica fácil ver que AB é equivalente a CD. Agora, esqueçamos esse segmento, né? Faz de conta que a gente tem só esse e estamos interessados em compará-lo com um outro que seja EF. E eu consigo fazer uma comparação e estabelecer que CD é equivalente a EF. Ou seja, esses dois vetores têm o mesmo módulo, direção e sentido, né? Então, nesse conjunto, a gente consegue facilmente estabelecer a relação entre esse segmento e esse. É isso que essa propriedade chamada transitiva estabelece. Ok?
se o primeiro é equivalente ao segundo, mas ao mesmo tempo o segundo é equivalente ao terceiro, o primeiro e o terceiro têm que ser iguais, em sentido de equivalência. Ok, e por fim, a quarta propriedade, né? Digamos que eu tenha um segmento AB e eu tenho um ponto C, né? Lembrando a ideia que a gente já viu de que o nome dos pontos é sempre letra maiúscula, então apareceu essa letra, estou me referindo a um ponto só. Desenhando isso, né? Fazendo a nossa representação. Se eu tenho um segmento aqui, AB, e um ponto C, a propriedade diz que só vai existir em todo o plano um único ponto D capaz de gerar um segmento equivalente a AB. Certo? A gente só consegue isso com um ponto por aqui, onde eu consiga formar então um segmento equivalente a AB. Por que isso se dá desse modo, né? Porque uma vez que eu estabeleço o ponto C, eu posso ter infinitos outros pontos, próximo ou longe deles, mas se o meu D fosse aqui, vou chamar de D1, para não confundir, né? Eu fosse fazer esse segmento, eu posso. Criar o segmento, eu posso. Nada me impede. Mas esse segmento, mesmo que tivesse o mesmo módulo, não tem a direção em sentido desse. Então não é equivalente. O mesmo aconteceria, né, se eu tivesse meu ponto D aqui, estou chamando de D2, um outro D aqui, enfim. Para todos esses pontos eu posso formar segmentos, mas eles não vão ser equivalentes. Por isso que só há um ponto que gera um segmento equivalente ao segmento dado. E agora a gente chega num conceito fundamental, que é o conceito de vetor, certo? Então, vetor é um conjunto de segmentos equivalentes. Isso para nós é um grande avanço em termos de geometria, né? Porque a partir de agora, toda vez que eu disser um vetor, eu estou me referindo ao mesmo tempo a uma infinidade de segmentos que tem o mesmo módulo, direção e sentido. É como se a gente tivesse, por exemplo, esses três vetores. Foram confeccionados aqui três vetores, certo? E eles poderiam ser tomados, se eles têm o mesmo módulo, o mesmo comprimento. Se eu tomar todos na mesma direção, no mesmo sentido, assim, eu escolho um deles como representante desse conjunto. Então essa ideia para nós é bastante importante, porque a gente, quando fala de vetor, fala desse conjunto inteiro. Eu consigo representar uma infinidade de segmentos. Isso é um conceito bastante forte. E aí, a gente pode representar agora assim. Então já não é mais um segmento, né, porque eu acrescento essa seta sobre. Isso é um vetor, com módulo, direção e sentido. Ou eu posso dizer que esse vetor é uma letra minúscula, também com essa notação. E aí, do vetor, quando a gente vai calcular o módulo, que a gente já falou a definição do comprimento do vetor, a gente coloca essas duas barras, é uma notação que a gente vai utilizar bastante, né? E esse vetor, no caso, se o meu vetor for AB, um pouquinho mais adiante a gente vai aprender a calcular as posições do vetor, o comprimento, os pontos. Eu vou ter que lembrar que esse vetor é sempre B menos A, ou seja, sempre a extremidade menos a origem. A partir desse momento, né, todos os conceitos que a gente vai pegar de vetores são muito semelhantes aos conceitos de segmento, exatamente porque, repetindo, né, o vetor é a representação de um conjunto de segmentos. Então, quem lembrar bem de segmentos vai entender tudo que está agora nessa projeção. Quando é que dois vetores são iguais, né? Quando eles forem equivalentes. Quando eles tiverem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O que é um vetor nulo? É um segmento nulo que a gente agora vai representar por um zero com a notação de vetor. Certo? O que são vetores opostos? Se o meu vetor oposto, se o meu vetor V é o AB, o oposto a ele vai ser o segmento de sentido oposto, que seria o linear.
E a gente pode representar então como sendo menos v, esse sinal de menos, para dizer que mudou o sentido. O vetor unitário, lembram de quando a gente calculou o comprimento do vetor? É aquele que vai medir, que vai ter como módulo uma unidade de comprimento, uma unidade que vai ter que ser estabelecida na hora do cálculo. E o último conceito que a gente tem, que é bastante interessante, é o conceito de versor, né? Para eu definir um versor, é preciso que eu tenha um vetor antes. O versor vai ser versor de um vetor dado. Então, se esse é o meu vetor v, o versor, por definição, é um outro vetor que tenha a mesma direção e sentido, mas comprimento 1. Então, digamos que esse tinha aqui comprimento 3, é o meu vetor. Esse tem a mesma direção e sentido de v, mas comprimento de uma unidade, e aí é o que se chama de versor. Para acabar essa parte, a gente vai dar uma olhadinha então no que seriam vetores colineares e depois vetores coplanares. Como eu falei antes, né, todos esses conceitos estão baseados nos conceitos de segmento. De novo, eu repito bastante para isso ficar claro, né? Exatamente porque vetor é a representação de um conjunto de segmentos equivalentes. Tá? Então, se eu tenho vetores colineares, significa que são vetores representados por segmentos que eram colineares. Segmentos que têm, agora a gente fala, a mesma reta suporte. Né? Eles podem não estar sobre a mesma reta, como nesse caso, mas eu consigo uma outra reta em que eu consiga projetar os dois, certo? Por exemplo, se eu fizesse uma reta aqui, sobre essa reta eu conseguiria colocar aquele U, o vetor U, e o vetor V. Se eu não conseguir fazer isso, né, se eu não conseguir projetar, digamos, dois vetores que não estão numa mesma reta sobre uma outra reta, eu não posso dizer que esses vetores são colineares. Então, colinear, resumidamente, é dizer que eles têm a mesma direção. E os vetores coplanares, o nome já sugere, né, são vetores que estão no mesmo plano. Aqui tem uma coisa bem interessante, né? Para a gente lembrar bastante assim, é que dois vetores são sempre coplanares. Três vetores poderão ser ou não, isso a gente não tem como afirmar, mas dois vetores são sempre coplanares, quer dizer, dois vetores estão sempre no mesmo plano. Eu vou fazer um desenho diferente desse que está aí para a gente ficar com mais um exemplo, né? Então, suponhamos que eu tivesse um vetor U aqui e um vetor V nessa posição. Tá? Eu consigo estabelecer que eles são coplanares, por exemplo, neste plano aqui. Um plano π. Certo? O terceiro vetor, ele pode ou não ser coplanar a esses dois. Imaginem que eu tenho um vetor W, vou desenhar tracejado, né, como se ele estivesse passando por trás desse plano, depois eu enxergo a pontinha dele. Então, esse vetor W não é coplanar, ele não está nesse plano. Então, a gente daqui diria que U e V são coplanares. Então, U e V são coplanares entre si, mas W não é coplanar com eles dois ao mesmo tempo. Mas o resultado disso é um enunciado bem forte, porque dois vetores são sempre coplanares. Então, eu posso tomar no meu desenho um plano que contenha o W e o V.
existe um outro plano chamado π2, para o qual W e V são coplanares. E aí esse vetor U, eu imagino que ele está fora desse plano, né? Ele faz um ângulo, que a gente vai estudar em seguida, apontando para fora desse plano. Eu também poderia fazer, né, um outro plano para provar que W é coplanar a U e deixar o V de fora. Então essa ideia tem que ficar bem clara, que dois vetores quaisquer são sempre coplanares e três poderão ou não ser. A gente acaba por aqui, se vê na próxima aula. Obrigado.